Fala galera, nós vamos fazer a correção dos exercícios do módulo 4. Começando pela questão número 1. As posições ocupadas por um móvel em seu movimento obedecem à função S igual a 8 menos 2 vezes t, com S medido em metros e t em segundos, de acordo com o sistema internacional. Obtenha as posições do móvel nos instantes 2 segundos e 10 segundos e classifique seu movimento. Então, os dados que nós temos. A função é S igual a 8 menos 2t, o tempo de 2 segundos e o tempo de 10 segundos. Vamos à resolução. Quando o tempo é igual a 2 segundos, a gente vai substituir na função e vamos ter 8 menos 2 vezes 2. Então, S vai ser igual a 8 menos 4, a posição S será 4 metros quando o tempo for 2 segundos. Quando o tempo for 10 segundos, basta substituir na função, vai ficar 8 menos 2 vezes 10. A posição S vai ser então 8 menos 20, a posição S vai ser menos 12 metros. Como nessa função a velocidade negativa, ela vale menos 2 metros por segundo, a gente vai ter um movimento do tipo retrógrado. Questão número 2. A figura abaixo representa a posição de um móvel em movimento uniforme no instante t igual a 0. Sendo 5 metros por segundo o módulo de sua velocidade escalar, pede-se a equação horária dos espaços do movimento e o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Os dados que nós temos, a posição inicial é 30 metros, a velocidade é de 5 metros por segundo negativo. Vamos à resolução. A letra A pede a função horária, que é S igual a S0 mais VT, basta substituir os valores, vai ficar a função S igual a 30, que é a posição inicial, menos 5, que é a velocidade, vezes o tempo. A letra B quer saber quando ele passa pela origem. A origem dos espaços é quando S é igual a 0 metros. Então, substituindo na função horária, teremos 0 igual a 30 menos 5t. Passo 30 para o outro lado, menos 30 igual a menos 5t. O tempo é igual a menos 30 dividido para menos 5, o tempo é 6 segundos. Questão número 3. Para evitar colisões traseiras, é importante o motorista praticar a regra dos 2 segundos. A regra consiste no seguinte. Primeiro, escolha um ponto fixo à margem da via. Segundo, quando o veículo que vai à frente passar pelo ponto fixo, comece a contar. Terceiro, conte 2 segundos pausadamente. Uma maneira fácil é contar 6 palavras em sequência. 51, 52. Quarto, a distância entre o seu veículo e o que vai à frente vai ser segura se o seu veículo passar pelo ponto fixo após a contagem de 2 segundos. Quinto, caso contrário, reduza a velocidade e faça a nova contagem. Repita até estabelecer a distância segura. Para veículos com mais de 6 metros de comprimento ou sob chuva, aumente o tempo de contagem, 51, 52, 53. Com relação ao texto, é correto afirmar. Letra A. Para evitar acidentes, o veículo de trás deve sempre ficar a 2 segundos de distância do veículo da frente. Letra B. A regra só é válida para velocidades baixas, acima de 100 metros por segundo. A distância de frenagem é maior, devendo contar até 52 segundos. Letra C. Com chuva não é possível ver um ponto fixo, então deve-se aumentar o tempo de contagem até ver uma placa. Letra D. A regra dos 2 segundos será válida para qualquer velocidade, pois a distância entre os carros será sempre maior que 55 metros. E letra E. Se o veículo de trás trafega com velocidade de 100 km por hora, a distância recomendada com base na regra dos 2 segundos é de aproximadamente 56 segundos. Então, os dados que nós temos. A velocidade que o carro possui é de 27,8 metros por segundo. O tempo é de 2 segundos. Nós vamos calcular a distância que ele vai percorrer. Bem, temos o seguinte. Velocidade é igual a distância pelo tempo.
27,8 é igual a ΔS sobre 2. O ΔS vai ser 27,8 vezes 2. Essa distância é de 55,6 metros. Temos como a resposta correta a alternativa E. Questão número 4. Uma placa de sinalização de uma estrada indica que o próximo posto de combustível está a 16 km de distância. Se o motorista mantiver velocidade média de 80 km por hora, logo após ter lido a placa, chegará ao posto de combustível em letra A, 3 minutos, letra B, 6 minutos, letra C, 9 minutos, letra D, 12 minutos, letra E, 15 minutos. Dados. A velocidade é 80 km por hora, a distância é 16 km. Vamos à resolução. Temos que a velocidade é a distância pelo tempo. A velocidade é 80 km por hora, a distância é 16 km e queremos descobrir o tempo. O tempo vai ser então 16 dividido por 80, isso vai dar 0,2 horas. Só que as respostas estão em minutos. Para a gente passar de horas para minutos, basta multiplicar por 60. Então vai ser 12 minutos. A resposta é a alternativa D. Questão número 5. A posição de uma partícula ao longo de sua trajetória varia com o tempo conforme a tabela. A função horária das posições desse movimento é... Então vamos aos dados. Posição inicial é 25 metros. Posição final é 5 metros, tempo inicial é 0, o tempo final é 5. Resolução. Primeiro passo é calcular a velocidade. A velocidade vai ser, então, posição final 5 menos inicial 25 dividido pelo tempo, que é 5 segundos. Vai ficar menos 20 dividido para 5, vai ser uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Substituindo os valores na função horária S igual a S0 mais VT, vamos ter a posição inicial é 25, a velocidade é menos 4, então vai ficar S igual a 25 menos 4T, que a respostinha vai ser a letra C. Questão número 7. Um automóvel possui movimento uniforme dado pela função S igual a 40 menos 5 vezes T, com unidades no SI. Determine. Letra A, o instante que o móvel passa pela origem da trajetória. Letra B, o espaço do móvel no instante t igual a 10 segundos. Então vamos aos dados. A função horária é S igual a 40 menos 5t. Resolução, para a letra A posição S vai ser igual a 0, basta a gente substituir na equação. Então vai ficar 0 igual a 40 menos 5 vezes t. Passo 40 para o outro lado, vai ficar menos 40 igual a menos 5t. O tempo vai ser igual a 8 segundos. A letra B, que é o espaço, a posição do objeto no instante t igual a 10 segundos. Então basta substituir o 10 no tempo. A posição vai ser 40 menos 5 vezes 10. Isso vai ficar 40 menos 50. A respostinha vai ser S igual a menos 10 metros. Questão número 8. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, segundo o referencial inercial. A equação horária da posição com dados no SI é x igual a menos 2 mais 5t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Bem, vamos aos dados. A função é x igual a menos 2 mais 5t. Resolução. A gente vai comparar essa função que o enunciado nos deu com a função horária da posição. Dela podemos perceber o seguinte: a posição inicial é igual a menos 2 metros e a velocidade de 5 metros por segundo positiva. A resposta é a alternativa C, pois a velocidade é de 5 metros por segundo positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Questão 11. Um objeto realiza um movimento uniforme e sua função horária é S igual a 27 menos 9t, de acordo com o sistema internacional. Pede-se para calcular o seguinte: letra A, a posição inicial, letra B, a velocidade inicial, letra C, a posição no instante t igual a 2 segundos e letra D, o instante que o móvel passa pela origem. Então, os dados que nós temos é a função horária da posição, que é S igual a 27 menos 9t.
e vamos à resolução. Na nossa função, pessoal, se a gente comparar ela com a função horária da posição S igual a S0 mais VT, vamos perceber que a posição inicial é 27 metros, que é a resposta da letra A. A velocidade é de menos 9 metros por segundo, que é a resposta da letra B. Na letra C, a gente vai substituir o tempo de 2 segundos na função, vai ficar então S igual a 27 menos 9 vezes 2. Teremos então 27 menos 18, a posição vai ser 9 metros. E na letra D, a gente quer o instante que passa pela origem. O objeto passa pela origem quando a posição é igual a 0 metros. Então vai ficar S igual a 27 menos 9 vezes T. Substituindo vai ficar 0 igual a 27 menos 9 vezes T. O 27 passa para o outro lado, fica negativo. A gente vai ter que o tempo é menos 27 dividido por menos 9. O tempo vai ser igual a 3 segundos. Questão número 12. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é... Bem, vamos aos dados. A posição inicial que nós temos na tabela é 200 km e a posição final é 50 km. O tempo inicial é 0 horas e o tempo final é 10 horas. Com esses dados a gente pode calcular a velocidade. Então a velocidade vai ser posição final 50 menos a inicial que é 200, dividido pelo tempo que é 10 horas. Vai ficar menos 150 dividido para 10, a velocidade vai ser de menos 15 km por hora. Substituindo então na função horária da posição S igual a S0 mais VT, teremos S igual a 200 menos 15 vezes T. E a resposta vai ser a alternativa D. Bem, pessoal, essa é a correção dos exercícios que nós tínhamos programado. Um abraço, até mais!